Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para continuar aquela aula que aconteceu no laboratório sobre as telas de pesquisa do projeto que nós estamos desenvolvendo. Vocês já têm a tela aí, já está pronta, né? Só falta agora a codificação de algumas coisas. Vou mostrar para vocês como que deve funcionar essa tela dentro da interface. Deve ser chamado então pelo botão de pesquisa, tá? Vai aparecer a tela. O usuário então ele pode escolher qual campo ele quer pesquisar. Utiliza aqui o critério que ele desejar para pesquisa, tá? A palavra que ele quiser, eu vou colocar só R e mandar abrir. No caso aí então ele traz o nome que começa com R. Se eu marcar a opção em toda parte, aí quando eu mandar abrir ele tem que trazer todos aqueles que têm R em algum lugar na palavra, né? Depois disso eu seleciono qual registro eu quero, ele confirmo e isso é aberto aqui na interface, né? Então assim que a gente deseja que funcione. Agora um detalhe, vamos ver como é que a gente vai fazer isso então. Eu mudei um pouco os códigos, vocês vão perceber, tá? E mudei também um pouco o esquema dessa videoaula, tá? Na outra videoaula eu fui digitando, né? Fui codificando e aí acabou que a videoaula ficou muito grande. E aí tivemos aqueles problemas de sincronização com áudio e vídeo. Então, para que a videoaula não fique muito grande, eu já estou com tudo pronto aqui, tá? Já está tudo implementado, não vou ficar digitando nada. Vou fazer apenas a explicação do que está sendo feito, tudo bem? Então, primeira coisa, vamos definir um evento no botão abrir que vai fazer a chamada da recuperação dos dados no banco de dados. Então vamos lá, tá? Bom, primeira coisa, para eu poder fazer uma consulta no banco de dados, de acordo com a tela, eu preciso saber qual campo que está sendo usado, que é dado aqui por essa opção de pesquisa, qual o valor que está sendo pesquisado e se essa pesquisa vai ser em toda parte ou não, tá? Então, o que está sendo feito aqui? Eu criei um array list, tá? Esse array list, o nome dele é parâmetros, tá? E ele vai receber todas essas parametrizações necessárias para pesquisa. Então, eu adicionei aqui ao meu array list o índice do combo box, tá? Repare que eu não coloquei o nome, coloquei o índice. Adicionei também o valor que a pessoa digitou no campo de texto de critério de pesquisa. Repare que esse comando toUpperCase ele faz uma conversão de minúsculas para maiúscula, porque no banco de dados está tudo gravado com maiúscula. E o checkbox, que é esse componente aqui, tá? Checkbox 1, se ele estiver selecionado, ele vai adicionar S, se não, vai adicionar não, tá? Então isso aqui serve para eu poder encapsular os parâmetros dessa tela, tá? Bom, o que eu vou passar lá para o controller agora? Vou passar esses parâmetros e vou passar também um modelo de tabela que eu quero que seja preenchida, porque eu já vou fazer o preenchimento dessa tabela no controller e já retornar para a visão o modelo de tabela pronto, tá? Então, ó, criei aqui um vetor, né, com aquele esquema para a gente trabalhar com JTable, utiliza-se vector, né? Então, criei um vetor aqui que vai representar as colunas da minha tabela. Bom, criei também uma função pega colunas da grade, que está atribuindo aqui para o vetor vColunas, tá? Essa função, o que ela faz? Ela simplesmente retorna quais são as colunas da minha tabela. Então, as colunas são código, nome, estado, CEP. Tá vendo aí? Só isso que é retornado. E aí eu fiz a atribuição. Para esse vColunas. Agora eu crio um objeto do tipo defaultTableModel com o nome de objeto tabela, né, que vai ser o modelo da minha tabela, certo? E aí no método construtor desse objeto eu passo quais são as colunas,
e quais são e quantas linhas são, né? No caso aqui 4 colunas seguindo a especificação que está no vetor e nenhuma linha, tá? Mesma coisa que nós fizemos no construtor dessa tela, né? Bom, agora é o seguinte, criei o controller aqui, tá? E do controller, aí eu chamei o método pesquisa objeto, passando para lá o vetor de parâmetros mais o default table model, que é onde vai retornar os dados. Depois, simplesmente, eu seto o modelo do JTable com o objeto tabela, que é o objeto que está sendo retornado pela função pesquisa objeto, tá? Simplesmente isso. Nós vimos em sala de aula que para trabalhar com JTable eu preciso criar toda a estrutura num default table model e depois setar isso ao JTable. Muito bem. Agora vamos para o método pesquisa objeto, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Bom, o método pesquisa objeto então recebeu o vetor com os parâmetros e recebeu o modelo de tabela. Agora o que vai acontecer? Aqui eu criei algumas variáveis só para decodificar o vetor passado, porque eu criei outras funções não transferindo para ela um vetor de parâmetros, mas sim variáveis mesmo como parâmetro. Então, a variável campo recebeu o primeiro índice do vetor, que corresponde ao nome do campo. O valor aqui recebeu o segundo índice, que corresponde ao que a pessoa digitou no critério de pesquisa. E a variável em qualquer parte recebeu o segundo parâmetro, tá? Ela é booleana. Se está marcado vinha S, então eu testei com o equals S aqui. Se for S realmente que está vindo aqui, o retorno é verdadeiro. E aí a variável fica verdadeira. Muito bem. Agora o que vai acontecer? Eu vou chamar, eu já tenho o objeto cidade instanciado, então vou chamar o método recupera objetos. Esse método recupera objetos, então ele recebe qual é o campo que desejo que seja feita a pesquisa, qual o valor e se é em qualquer parte, tá? Esse método recupera objetos, ele foi sobrecarregado daquele outro método que a gente tinha que recuperava o objeto pela chave primária, né? Que está sendo feita uma sobrecarga. Depois disso, ele vai retornar para mim um vetor de cidades. Por isso, ó, declarei aqui cidades do tipo ArrayList, indicando que vai conter cidades aqui dentro. O retorno dessa função, então, é um ArrayList de cidades. Com base nisso, aí agora, como veio aqui no parâmetro modelo da tabela, né, um objeto do tipo default table model, aí agora é só eu preencher o default table model com as cidades que foram retornadas aqui. Aí é aquele esquema. Eu coloco todos os dados no vetor e depois adiciono como sendo uma linha da tabela. Então, ó, criei aqui o vetor, tá? Criei um objeto cidade aqui que vai agir como um buffer, né? E agora eu faço um for, tá? Poderia ter usado o iterator aqui também, tá? Sem problema nenhum. O for que vai do início do vetor até o final do vetor, né? E aqui eu crio um novo vetor, um vetor de strings, e o objeto cidade buffer ele recebe o índice corrente daquele vetor de cidades, ó. Isso aqui é só como uma variável temporária mesmo. E aí agora eu adiciono ao vetor de strings, eu vou adicionar os atributos do objeto cidade, ó. Tá vendo? Então vai primeiro o código, depois o nome, depois o estado, depois o CEP e por fim eu adiciono ao default table model aquela linha, né, correspondente ao vetor e vou estar retornando aqui essa tabela, né, conforme nós já vimos lá na visão. Muito bem, agora o que tem então dentro aqui do objeto cidade como implementação desse método recupera objetos? Vamos lá ver. Bom, para agradar o meu amigo Ailton, mudei um pouquinho o código aqui, vocês perceberam, né?
Eu só estou aqui decodificando qual é o campo que eu quero pesquisar, tá? Essa variável scampo, ela está vindo com o índice do combo box, ó. Eu não mandei nome, eu mandei o índice que foi selecionado aqui no combo box. Então aqui, ó, agora eu tenho que decodificar isso. E segundo aqui a minha regra de negócio, se for 0 vai ser nome, e se não vai ser uma consulta pelo estado, ao invés do nome da cidade, tá? E aí o retorno está sendo feito pelo DAO como propôs o Ailton. Aí está sendo chamado aqui, criei mais um método lá no DAO chamado pesquisa objeto, e eu passo para lá os parâmetros. Vamos lá. Beleza, passei aqui os parâmetros, formei a SQL, né? Aqui eu verifico como que vai ser o like, né? Se vai ter um percentual só no final ou se vai ter o percentual também no início, para ele pegar em toda a parte ou pegar as palavras só pelo início, tá? Que corresponde a esse if aqui. E aí eu chamo a função recupera objetos, que já existe aqui no nosso projeto, né? Ela recebe uma SQL e retorna um array list de cidades de acordo com aquela SQL passada. Então é isso. Montei a SQL necessária aqui, baseado nos valores que eu recebi como parâmetro, tá? E recuperei os objetos utilizando o método recupera objetos. Beleza, agora vamos fazer o caminho inverso. Vou retornar um array list de cidade para o pacote modelo, né? Ele vai retornar um array de cidades para o pacote controller. O controller vai fazer aquela alimentação da tabela, né? Vai alimentar o default table model que veio como parâmetro para cá e vai retornar esse default table model para o pacote visão. O pacote visão, por sua vez, só vai setar então o JTable com a estrutura de tabela que foi criada. Muito bem. Isso vai fazer quando eu clicar no botão abrir, ele apresentar para mim aqui os dados selecionados na tela. Agora, qual que é o próximo passo? Eu indico qual é a cidade que eu quero, clicando em cima da linha correspondente e clico no botão confirmar para poder retornar isso. Agora vocês vão perceber o seguinte, eu preciso retornar isso de uma tela para outra, certo? Eu quero retornar um valor que está na tela de pesquisa para a tela de cadastro de cidades, certo? Vocês já devem ter percebido que durante a criação da tela de cidade, ele pede como parâmetro, inicialmente, vamos no método construtor aqui da tela de pesquisa, ó. Ele pede como parâmetro, inicialmente, um objeto do tipo AWT frame, tá vendo? Que vai ser o parent dessa tela, ó. Porém, eu estou trabalhando aqui com um JDialog, né? Na verdade, nem sei como converter um JDialog para um frame para JDialog, tá? Nem perdi tempo com isso não, porque eu usei aqui um recurso da orientação objeto que é muito bacana, o recurso de sobrecarga, né? E a questão do conceito do polimorfismo, né? O que eu fiz então? Eu mudei a forma de comportamento do método construtor nessa tela aqui. Ao invés ele continua recebendo normalmente um frame aqui, depois tem a indicação se essa tela vai ser modal, e aí eu adicionei aqui, ó, um parâmetro chamado tela pai, que vem uma tela de cidade aqui, ó, vocês podem perceber, tá vendo? Essa tela de cidade, ela está sendo atribuída a esse atributo aqui, ó, tela pai, que é do tipo vCidade, ó. Então eu recebo aqui. Então eu passo a controlar dentro da minha tela de pesquisa de cidade um apontador para a tela de cadastro da cidade, tá? E aí com esse apontador aqui dentro eu posso acessar os métodos da tela de cidade, da tela de cadastro de cidade. Beleza, e aí
basta que eu faça o seguinte: eu estou passando null aqui, naquele parâmetro que espera um frame, estou passando true para a tela ficar modal e estou passando this para aquele parâmetro, aquele atributo de tela pai receber a tela de cadastro de cidade. Então essa tela aqui eu mando uma instância para dentro dessa tela aqui. Muito bem. Aí o que acontece, pessoal? Por que eu fiz isso? Quando eu clicar no botão confirmar, aqui no botão confirmar, eu quero chamar a função que está lá dentro da tela pai, que no caso é a tela de cadastro de cidade, chamar essa função aqui, ó, set retorno consulta. Esse set retorno consulta, ele faz o quê? Ele atribui para a tela de cadastro de cidade qual foi aquilo que foi consultado, né? Qual das linhas o usuário clicou na tela de pesquisa, tá? Isso é retornado para esse atributo aqui, tá? Aí o campo de código recebe o valor do atributo, certo? E aí depois eu mando aqui para o nome, ó, um request focus, tá? E disparo um request focus para o foco já vir para cá, caso o usuário queira alterar alguma coisa. E chamo o evento focus lost do meu cadastro de cidade, porque o evento focus lost é o evento que dispara o preenchimento da tela com o objeto recuperado, aquele método que nós implementamos. É no focus lost que toda a tela aqui é preenchida. Muito bem, então. Vamos voltar na tela de pesquisa, vamos ver melhor aqui esse evento de confirmação aqui da linha. Então, para eu saber qual linha que o usuário selecionou, o JTable ele retorna isso através do método getSelectedRow, tá? Então ele vai retornar o índice da linha. Se o cara não selecionou nada ou se não tem nada na grade, a linha retornada é -1. Tá? Então eu faço um bloqueio aqui. Se o cara não selecionou nada ou não tem nada para ele selecionar, aí ele cai como se fosse uma exceção aqui, ó, dando uma mensagem, ó, selecione o registro desejado. Tá? Agora, se realmente de fato ele clicou numa linha, aí o que eu vou fazer? Eu converto o valor da célula de código, o JTable, tem um método getValue AT, ó, que você especifica para ele qual é a linha e qual é a coluna que você deseja pegar o valor. Então eu especifiquei a linha que o usuário clicou, né? E eu sei que o código é a coluna 0. Então passei o 0 aqui, tá? Ele retorna string. E aí eu faço essa conversão aqui para código, para inteiro. E aí eu passo o código encontrado para a função setRetornoConsulta. Os métodos setVisibleFalse serve para esconder a tela e o método dispose serve para destruir essa instância do objeto aqui. Então isso vai fazer o que? Quando eu clicar no botão confirmar, eu retorne para a tela de cadastro de cidade qual foi a cidade que o usuário escolheu e destruo essa tela aqui. Então essa tela some, conforme vocês viram no início aqui do vídeo. Clicando no botão cancelar, aí não faz nada, simplesmente destrói a tela. Então dá um setVisível passando false e depois um dispose para destruir a instância do objeto, tá? Simplesmente isso, muito fácil, né? No setRetornoConsulta, aí como eu já expliquei, a partir do momento que eu sei qual é o código da cidade que o cara escolheu, aí eu posso recuperar, preencher todos os dados referente àquela cidade na tela de cadastro. Vamos fazer mais um teste aí. Beleza, beleza. Então vamos lá, vamos testar aqui, ó. Vou digitar A pesquisando pelo nome, certo? Ó, não retornou nada, o cara clica em confirmar e ele manda selecionar o registro. Beleza. Se eu marcar em qualquer parte, ele vai retornar
todos os nomes que tem A em algum lugar da palavra. Então, olha lá, retornou o bar, Rio de Janeiro. Beleza. Agora vamos com o estado. Mesma coisa. Consultar estados iniciados com A. Não tem. Se eu marcar em toda parte, continua não tendo. Vamos ver com R. Estados iniciados com R. Rio de Janeiro. Beleza. Estados com R em toda parte. Só tem o Rio de Janeiro cadastrado aqui, mas tudo bem. Bom, então o cara define aqui qual que é o estado que ele quer, certo? Fazendo isso, depois ele clica no estado desejado e clica em confirmar. Então aqui é o código 3. O evento do botão confirmar vai justamente fazer isso, passar o 3 para a tela de cadastro de cidade. A tela de cadastro de cidade abre esse registro. Então vamos lá, confirmei, passei o 3 para cá, beleza. Aí ele apresentou os dados aqui no cadastro de cidade. Bom, pessoal, então é isso aí que eu quero que vocês façam agora para todas as telas de cadastro. E aí, quero que vocês me entreguem isso na próxima aula, tá? Na nossa próxima aula. Quero lembrar vocês também que eu já coloquei o trabalho final da disciplina no nosso sistema acadêmico. Queria que vocês visualizassem e não deixassem para começar esse trabalho muito tarde. Tudo bem? Um abraço a todos, boa noite.